Então nós vamos medir a resistência ômica das duas bobinas. Que nem aqui, ó, vamos medir a resistência ômica das duas bobinas. Então nós temos que medir assim, entre o branco, aqui o branco, vamos pôr aqui só no protótipo aqui, ó. Entre o branco e a saída vermelha, ele vai acusar aqui, ó, uma resistência baixa, porque é poucas voltinhas de fio, deu 003, 002. Agora eu meço na amarela e vai dar lá, ó, 003, 002 daqui a pouco. Então, é assim que se mede a continuidade da bobina. Se uma não acusar nada, é porque ela está partida. Ou seja, nesse aqui, um dos fiozinhos está arrebentado. Agora vou medir o real nela aqui. Então você com o aparelho de teste, coloca na escala ômica aqui, né? Lá no teu aparelho, depende do aparelho que você tem. Esse é um aparelho muito bom, é um AD9010 da Icel. Além de barato, ele tem uma precisão muito boa para linha branca, porque nós trabalhamos com baixa voltagem, né? Então esse aqui só vai no máximo até 450 volts, nós trabalhamos 127 e 220 só na nossa área. E a amperagem que nos interessa mais, ele mede até 2 amperes. Então eu tinha um outro aparelho que já começa medindo 200, e quando chega abaixo de 1 ou 1, nem mede aqui. Naquele lá, esse aqui mede. Então esse é um aparelho bom para você usar. Se tiver esse aí, você bota na escala final aqui, né? E se não tiver no lugar que você mora, você liga para a gente aqui, que a gente vê o preço que está, e para mandar pelo Sedex, né? Aí a gente manda para você. Então, tá aqui, e aqui tem um I. I quer dizer infinito. Infinito quer dizer que essas duas pontas de prova aqui estão abertas. Não vai medir nada. Agora, quando eu toco nelas, uma na outra, aí vai dar o valor correspondente à resistência ômica. Então eu vou encostar uma na outra aqui, e sempre tem que fazer antes de testar qualquer coisa, para ver se ele está funcionando. Ó, ele faz o barulhinho e vai baixando lá até chegar a 0. Daqui a pouco ele zera, se continuar aqui ele vai zerar. Tá? Às vezes fica um pouquinho de resistência ômica aqui, ele marca alguma coisinha, mas a tendência era zerar. Então agora eu vou fazer a medição entre o fio branco e o amarelo, e entre o branco e o vermelho. Ou seja, eu vou medir entre a bobina, vou até desconectar aqui o branco comum, e vou medir entre a bobina amarela, tá? Aqui uma ponta dela está na branca e a outra está na amarela. Aqui na amarela, ó. E a outra está na branca. Aqui está a vermelha e a outra está na branca. Tá? Então vou medir aqui o comum. Uma ponta de prova vai no comum, não se mexe mais. Agora, a outra ponta da vermelha, uma está nessa branca, outra vai estar na vermelha. Vamos ver quanto que dá ali no aparelho. Está aqui, ó, 0,10. Não é 10 ohms. É 0,10. E ele vai estabilizar em 0,9. Ele fica um pouquinho e estabiliza. Então ele vai estabilizar em 0,9. Se o seu motor for esse, e der essa medida entre o branco e o vermelho, 0,09, depois estabilizar um pouquinho, 0,10, 0,9, tá bom o motor. Essa bobina. Então ele giraria para um lado. Agora de repente não gira para o outro, porque o que está partido, em vez de estar partido no amarelo, por exemplo, ele está partido no vermelho, que é ali. Aí quando ele passa para o vermelho, o timer passa para o vermelho, ele não vai acusar nada aqui, vai dar infinito sempre aqui, ó, o I. Então eu vou botar aqui para ver se está interrompido ou não. Coloco aqui, ó, olha lá, 10, daqui a pouquinho vai estabilizar 9. Ele continua mais um pouquinho, 0,010. Agora, ó, viu? Ele estabiliza, 0,09. Agora, vou botar de novo no amarelo. Lá, 10, daqui a pouquinho vai estabilizar. Tá ali, ó, viu? Então, deu isso aí nas duas, tá bom. Então, o motor tá bom, não tem problema nenhum.
Você observa também o seguinte, aqui dentro do motor tem, nós chamamos de ranhura aqui, ó, as sapatas polarizada aqui, que vai fazer o magnetismo para puxar o rotor. Então, se você observar que ele está brilhoso de um lado, por exemplo, do meio para cá ou do meio para lá, se ele tiver, vamos supor, do meio para cá, o rolamento de cá desgastou. E ele está encostando já, a parte de cá, de lá não, a de cá. Então ele vai encontrar até dificuldade em arrancar. Se for a de lá, que está brilhosa a parte de lá, né? Então o rolamento de lá está danificado. Veja que esse aqui está parelhinho, então não tem desgaste nem de um lado nem do outro. Também aí você observa, esse é o estator, a peça parada do motor. Agora você observa aqui também no rotor, nas ranhuras do rotor. Pode ver, ó, as ranhuras do rotor aqui, ó, é porque está sujo aqui, mas estão iguais. Ó. Agora, se aqui tivesse esbranquiçado de roçado, esse rolamento estaria estourado. Se lá fosse roçado aqui, brilhoso, tinha que trocar aquele rolamento de lá. Isso quer dizer que esse rolamento aqui está bom, os dois estão bons. Só a gente já dá mais o lubrificado porque ele está aberto, mas ele está bom, né? E quando roncar, que ele começar a fazer barulho, aí tem que trocar os dois rolamentos. Só que aí tem um detalhe, esse aqui é fácil, você pode tirar na prensa, você pode tirar no sacador. Esse aqui já é difícil, porque aqui você vai ter uma polia. E essa polia aqui, que eles fizeram, é uma polia colocada aqui a fogo, eles envermelham, o fabricante lá envermelha a peça e encaixa. Depois que encaixou, eles deixam esfriar. Quando esfria, isso aqui pega uma pressão aqui, né? Pega uma pressão aqui que não tem o que tira, então nem travamento tem. Então, para você tirar isso aqui, ou é na prensa, né? Mas primeiro, mesmo na prensa, às vezes ele estoura, tem que fazer o aquecimento. Aí mete uma tocha aqui, ó, envermelha ele, e ou com sacador ou com a prensa, aí você tira ele. Quando colocar, é a mesma coisa. Você envermelha e encaixa, e bate ele e encaixa ele. Só tem um detalhe. Cuida no bater, depois gira ele, tipo assim, gira, e vê se ele não está fazendo isso assim, ó. Porque aí ele desbalanceia. Às vezes no bater está mole aqui porque está quente, e ele fica torto, e começa a saltar polia fora. Se der sintoma de você trocar os rolamentos, e foi aquecido aqui, e for lá na casa do cliente, der uma garantia, e pulou a correia fora, gira aqui que tu já vai ver. Vai estar fora de centro. Aí ele começa a girar, ela atira a correia fora. Isso é um toque para você aí, ó. Isso já aconteceu, né? Então a gente sabe como é que é o negócio. Então aqui está medido. Então nós fizemos uma medição. Deu 0.09 ou 0.10, ele estabilizando em 0.9 entre o branco e o amarelo e entre o branco e o vermelho. Então quer dizer que as bobinas do estator estão boas, tá? E os rolamentos do rotor, do eixo do rotor, estão bons. Então, para mim movimentar uma peça sem movimentar outra, uma encaixada na outra, tem que ser através dos rolamentos, ou bucha. Né? Geralmente tem uns que usam bucha, outros que usam rolamento. Eu prefiro sempre rolamento, você tira um, bota outro, bucha já é mais complicado. Mas tem aparelhos que tem bucha. Então agora nós vamos começar a fazer a montagem dele. Vamos começar a fazer a montagem desse motor. Então ele tem aqui a base dele, onde nós vamos começar a fazer a montagem. Aí, antes de encaixar ele aqui, nós temos que fazer o quê? Nós temos que pegar esse conjunto aqui, se bem que eu já vou dar uma lubrificada nele, eu vou meter um sprayzinho para lubrificar os dois lados aqui e nós já continua. Então está aqui o rotor. Agora vamos encaixar ele no estator. Então pegamos o estator e encaixamos no rotor. Só que aí é bom você marcar, eu marquei. Aqui tem um risco.
Eu marquei ele para não dar uma. Se você inverter, ele vai aceitar. Na hora de você ligar, vai dar tudo os contrários. Então, deixa eu ver onde é que eu marquei ele aqui. Eu marquei um aqui e dois aqui, ó. Ó, fiz 2 risquinhos aqui, um ali. Então, vamos achar. Esse aqui é um. Eu só ver as marquinhas que eu fiz. Aqui é um. Então, ele vai entrar aqui. E eu marquei aqui também. Vamos achar onde é que é aqui. Eu fiz a marquinha onde saiu os fios. Eu fiz a marquinha aqui porque gastou o meu pincel ali, tem um pincel especialzinho ali. Mas já vou. Aqui o motor já está desmontado. Dá um look aqui só para ver. Esse aqui é o estator. Estator é a peça parada no motor. Então ela tem uma carcaça de aço laminado. Aqui são várias lâminas coladas, não é um maciço, né? Eles pegam e prensam várias lâminas aqui, aí não dá muito ruído. Aí eles prensam, então fica como parece que é maciço isso aqui. É tudo lâmina. Se abrir aqui, várias lâminas aí, pouquinho mais grosso que uma lata de azeite, que é a lâmina da lata de azeite, né? E aqui as bobinas, os rolos de fio. Então, na realidade, para você entender, aqui tem 2 rolos de fio, porque ele vai fazer a inversão. Quando vai por um lado, ele vai num rolo de fio. Quando vai para o outro, é no outro. E aqui dentro vai formando os campos magnéticos aqui. A sapata magnética que vai puxando o induzido ou o rotor. Esse é o indutor e esse aqui é o induzido. Também ele é formado por lâminas também aqui, ó. É tudo lâmina prensada entre essa parte e aquela ali, para não dar o ruído, para diminuir o ruído e não dar muito aquecimento. Então, rotor é essa aqui, é a parada que vai, é a peça que vai ficar parada no motor. Tá? Perdão, é estator. Esse é o estator, vem de estática. Estático quer dizer parado. Então, essa peça vai ficar parada no motor. Então, estator é a peça parada no motor. Esse aqui é o rotor. Rotor é a peça móvel no motor, é que vai se mover. Tanto é que aqui a carcaça aqui está parada, onde vai o estator, que vai estar parado, e aqui é o rotor que vai rodar, ó. O rotor é o que roda no motor. Rotor é o que roda no motor, ó. E estator é a peça parada no motor. Essa está parada, vai entrar energia elétrica aqui, vai formar um campo magnético e vai puxar essa aqui fazendo girar. Ela está mais ou menos a 1 milímetro, ou pouco menos de distância daqui a aqui, ó. Se encostar, ele vira um eletroímã, ele faz o motor não sai do lugar, ele trava, né? Ele não pode estar encostado, então o campo magnético vai correndo e ele vai acompanhando o campo magnético. Então, feito isso aí, para explicar para você, é o seguinte, ó. Se você pegar no motor, você vai ver que do motor vai sair 3 fios. 3 fios. O branco, o amarelo e o vermelho. Pô, mas tem 2 conjuntos de bobina. Uma bobina é um rolo de fio com entrada e uma saída. Então, se aqui tem 2 bobinas, quer dizer, 2 rolos de fio, então devia ter 4 saídas, 2 entradas e 2 saídas, ou vice-versa, mas teria que ter 4 pontas. Então, eu fiz só para vocês entenderem, assim, fiz
como se fosse lá. É claro que aqui eles vão botar numa certa sequência aqui, para ele ir puxando, formando o campo magnético. Mas na realidade são 2 rolos de fio. Então vamos supor que tenha 100 metros. Isso é só suposição, não é o que é o real aqui. Né? Teria que cortar, medir, mas para eu só dar uma ideia, se fosse 100 metros, seria 2 rolos de 100 metros. Então faz de conta que esses 2 rolos que eu fiz aqui, já fiz 2 de cor diferente para poder entender, vamos fazer que fosse os 2 rolos de fio. Vamos supor que tivesse 100 metros cada um. E aí enrolando ali e tal, que nem o bobinador enrola aí. Né? Então, na realidade, ali tem 2 rolos de fio. Vamos supor que fosse de 100 metros. Aqui vai também, vamos supor, não é claro, né? De que seja de 100 metros. Mas então, me explique como é que aqui entrando no motor, devia ter 4. Mas tem. Só que um deles aqui dentro, por aqui, ó, vai estar emendado. Como emendado? Assim, ó, para você compreender, pega-se 2, uma ponta de cada um, ó, e emenda. Tá? Daí, quanto sobrou? 3 pontas. Então, quer dizer, tá aqui os 3. As 3 pontas. Aqui a branca, a vermelha. Quer dizer, aqui não seria o branco aqui, porque o branco é o comum. Tá? Isso aqui é o comum. O comum seria aqui, ó. Eu fui fazer só para você ver. Então, sobra 3 pontas, que é as 3 aqui, ó. Então, compreendeu como é? Que ali é só 3, que na realidade é 4. Um vai ficar emendado no outro, uma das pontas da bobina. Aí a outra dessa aqui e essas 2 que está emendada, essa que vai se chamar comum. Então, como ele está aqui dentro, é assim. Aqui tem 2 pontas emendadas nesse fio, que seria, então, essa ponta aqui, ó. 2 rolos emendados num. Lá vai ter 2 pontas que está emendada aqui. Aí vai sobrar 2. As 2 que sobram, está aqui. É a amarela e a vermelha. Então o motor, quando entrar energia pelo fio branco e botando uma fase aqui e uma contrária aqui, ou linha 1, linha 2, ele vai girar para um lado. Então, como o branco é comum, nós não vamos mudar nunca o branco. O branco sempre vai entrar energia de uma linha. Então, por exemplo, a linha 1, mas tem que ter a 2 para ele funcionar. Então, se eu aplicar a 2 aqui, ele vai para um lado do motor. Se eu aplicar no vermelho, ele vai para o outro lado. Se eu aplicar no amarelo, ele vai por um. Se eu aplicar no vermelho, vai para o outro. Tá? Então, vamos medir aqui a resistência ômica dessas bobinas. Se você ir medindo e colocando num caderno, você tem que botar assim, quando ele é 127 volts ou quando ele é 220. E você bota no caderno e faz 2 rolinhos. Até eu vou fazer um rapidinho. Que é o seguinte, para nos compreender ali, esses 3 fios aqui, ó, do estator, são esses que estão enrolados aqui, ó. Aqui assim, ó. Tá? Esses aí, então, são 2 rolos de fio. Então, nós vamos ter uma ponta aqui amarela. Vamos fazer de conta que um bobinado desse aqui é amarelo. E o outro é vermelho. São 2 bobinados. Então, o que acontece? Nós pegamos 2 pontas e emendamos junto. Uma do vermelho e uma do amarelo. Vai se chamar o comum. Comum porque é comum as 2 bobinas. Ó, esse é o comum, que a gente diz que é comum as 2 bobinas. Então, nós vamos ter aqui uma saída, que é amarela, que é essa aqui. A outra saída aqui vai ser a vermelha, que é essa aqui. E a branca é a comum, que vai ser uma ponta das 2, que vai emendado aqui, ó. Vamos emendar ele aqui.
o branco. Então, está aqui mais ou menos o motor. Então, de um lado da linha, vai entrar a energia aqui, ó, no branco. E quando chega aqui, ele vai entrar nas duas. Mas o timer, por exemplo, desliga a amarela e liga a vermelha. Então a corrente vai entrar por aqui e vai girar para um lado o tambor, o motor, que vai girar a correia, que vai girar o tambor para um lado. O timer desliga lá o vermelho, a ponta vermelha, e liga a amarela. Automaticamente, entre o amarelo e o branco aqui, ele vai girar ao contrário. Então ela gira para um lado, um tempo, para, desliga lá, liga essa aqui, gira ao contrário, assim não embola a roupa. As antigas era só para um lado, era só um bobinado. Essa é para os dois lados, ela é para não embolar a roupa, ela gira para um lado, para, gira para o outro, para, e assim vai. Tá? Agora, então isso aqui foi para você entender. Por que entra 3 fios no motor, se devia ter 4, que é 2 bobinas, porque um se chama comum, que ele vai ser comum às 2 bobinas. Então, aqui é a mesma coisa. Vai entrar no branco do motor, aqui. Esse branco já está aqui dentro, pegando uma bobina de lá, outra de cá, que é uma ponta amarela e uma vermelha, já está emendada nesse branco. Então, quando entrar energia por quando entrar pelo amarelo, branco e amarelo vai para um lado, branco e vermelho vai para o outro lado. Agora, por exemplo, se o motor não funciona, de repente pode estar interrompido um dos fios da bobina. Se tu interromper um desses fiozinhos aí, ele vai parar. Então nós vamos fazer uma medição ômica. Se você anotar num caderno e com o passar do tempo, você vai saber aparelho por aparelho, né? Mas você tem que ir anotando, ó, modelo tal, tipo assim, esse aparelho aqui, ó, tá? Esse motor VEG, 1/8 de CV ou HP, né, por 127 volts, onde ele é ligado, e 1.7 amperes, 1.70, 1.7 amperes. Então, vai girar então a 1690 rotação por minuto. Vai usar um capacitor de 30 microfarad. Então, esse aqui você tem o motor principal, com 2 bobinas. 2 bobinas, quer dizer, são 2 rolos de fio. Tem a bobina A, que é esta aqui, e a bobina B, que é essa aqui. Então, quando você ligar de um lado e do outro da bobina, ela vai ficar circulando a corrente para lá e para cá, 60 vezes por segundo. E fazendo o trabalho dela, que é girar o tambor. Vai formar o magnetismo e vai puxar o tambor, né? Então, nós, quando vamos ligar aqui, nós pegamos das 2 pontas da bobina e emendamos as 2 pontas aqui no fio branco. No caso aqui da secadora, no branco. Então, vai sobrar uma ponta, que é esse vermelho, e vai sobrar uma ponta que é amarela. Então, quando nós colocar a linha 1 e linha 2 entre o branco aqui e o vermelho ali, ele vai ficar circulando a corrente e fazendo o trabalho dele, que é girar o motor, por um lado. Quando nós desligamos do vermelho aqui, ele não entra pelo vermelho, passamos para aqui, a linha 1 vai entrar pelo amarelo, então vai entrar na bobina B, que é de baixo, e vai girar o tambor, que é esse verde, para o outro lado. Então, o que girava para lá, agora gira para cá. Entre o comum, que é os 2 fios de um lado de cada bobina aqui, ligando o vermelho, ele vai para um lado, passando pelo capacitor. Ligando o amarelo, que é no caso aqui embaixo, ele vai para o outro lado, funcionando a bobina B, ou funciona a bobina A ou a B. Ou entra energia pelo fio vermelho ou pelo amarelo. Então vamos ver no real. O real está aqui. As bobinas estão aqui, são esses rolos de fio, são as bobinas.
Então, feito de tal maneira que quando a corrente entra, ele vai passando, imantando e puxando isso aqui, girando. Então, vamos medir o comum, que é aqui, é o fio branco, é aquele que está emendado nas duas pontas das duas bobinas, da A e B, emenda os dois fios. Vamos fazer aqui, que nem eu já tinha mostrado, vou mostrar de novo. Eu fiz aqui 2 rolinhos de fio, só para ilustrar. Então, o que é uma bobina? Bobina é um rolo de fio com uma entrada e uma saída. Tanto entra aqui, sai lá, ou entra lá e sai aqui. É como se fosse um rolo de mangueira d'água. Injeta a corrente de água aqui, sai lá, injeta lá, sai aqui. Então, aqui eu fiz 2 rolinhos de fio, seria 2 bobinas. 2 rolos de fio. Aqui também tem 2 rolos de fio, só que eles são feitos de tal maneira que agora nós vamos emendar 2 aqui, uma amarela e uma azul, aliás, uma amarela e uma vermelha, em um fio branco. Aqui, ó, num fio branco. Então eu diria assim: a corrente entrando pelo branco, de um lado que eu colocar uma linha, eu chamo linha 1 e linha 2, né? Pode ser 127 ou 220. Ele vai entrar de um lado e do outro da bobina. Então, se eu botar aqui, aplicar o 127 ou 220, depende do motor, eu aplicar aqui de um lado e aplicar o amarelo, o tambor gira para um lado, a corrente vai para um lado. Se eu botar aqui, ele vai inverter, vai girar para o outro lado. Se eu botar para lá, vai para um lado, para cá, para o outro lado. Então, vamos ver como é que é isso aqui no real. Então, viram que o fio branco, que eu vou mostrar agora ali, no real, está preso de um lado das 2 bobinas. A eletricidade é um pouquinho complicado, mas devagarzinho você chega lá. Então, você sabe que se eu botar a linha lá, com o branco aqui, vai funcionar o amarelo, o motor vai para um lado. Se eu botar aqui com o vermelho, ele desliga o amarelo e liga o vermelho, vai para o outro lado. Chama-se inversão de rotação. Então, vamos ver como é que é aqui no real. Então, temos aqui. Agora, vamos medir o valor ôhmico das bobinas. Então, vamos ligar aqui o aparelho. Eu vou colocar ele aqui na medição da resistência ôhmica e vou colocar entre esses 2 aqui não estão ligados em nada, né? Só está o branco ali. Eles vão entrar no capacitor, depois nós vamos ver. Então aqui nós vamos ter o branco que entra no motor, o branco. Vamos botar um fio aqui no branco. E temos o amarelo. Vamos ligar no amarelo. Olha lá, ó. Deu 0,010. É baixíssimo. Depois ele vai estabilizar 0,009. Então a resistência é baixa. Aí nós vamos agora tirar do amarelo. Então estabilizou em 0, aliás, em 0,0. Não é abaixo de 0. 0,009. Vamos botar agora no vermelho. Ó, ligamos no fio vermelho, entrou no 10, daqui a pouquinho ele vai baixar para 9, ele estabiliza no 9. Ó, já vai estabilizar. Ele demora um pouquinho. Olha, já vai estabilizar. Estabilizou. Então, a medição deste motor aqui, que nós já vamos ver a capacidade dele tudo, é da secadora BSR 24 Bebana. E para todos que for colocado esse tipo de motor, é essa mesma medição, o mesmo modelo do motor. Aí, nós vamos agora mudar, em vez de medir o branco
e amarelo, o branco e o vermelho, que era o que nós fizemos aqui, ó. Nós medimos aqui, branco e o amarelo, deu ponto 009, e entre ele e o vermelho, ponto 009. Então as duas bobinas são iguais, só uma vai fazer eles ir para um lado, a outra para outro. Agora nós vamos medir as duas entradas aqui, ó, entre amarelo, entre o vermelho e amarelo. Olha aqui, ó, deu ponto 0,17. Quer dizer, 0,17 é as duas juntas. Se for a metade, é 0,09. Deveria dar 18 aqui, mas ele vai dar aproximado. Então, nós medindo, nós vamos achar um, que é o comum, que vai dar, com um ou com outro, se caso você não souber, vai dar a metade do que ligar as duas. Então, quando vê que tem duas, você já sabe que é as pontas, que vai girar para um lado e para o outro. E quando ligar com o branco é o comum. Vamos continuar. Então, aqui está medido a resistência ôhmica. Já testamos o capacitor, direto ou com capacímetro. Agora vamos testar o motor. Esse motor é um motor da WEG, e a WEG faz motor bom. Pelo amor de Deus, não é puxar saco dos caras, mas os caras são bons. Em matéria de motor e um monte de coisa, mas em motor eles são campeão. Então, esse motor aqui é um WEG 62172. 1/8 de CV ou HP. CV quer dizer cavalo vapor. E HP quer dizer horsepower. É a mesma coisa. Vai dar uma diferençazinha entre um e outro de 0,5 watts. Um é 765,5, outro 766, né? Um CV. Agora, então, vamos ver o resto. Então, vai circular uma corrente pelo motor, quando ligado na tomada, de 1,7 amperes. E os elétrons, ou a corrente elétrica que circula para lá, para cá, para lá, para cá, para imantar e puxar o rotor, é na frequência de 60 Hz, que é ligado em 127 volts, que é a nossa voltagem normal. Agora, antigamente era 110 volts. Quando era 110, aqui, em vez de 60 Hz, era 50. Então, tem aparelhos que não trabalham, que diz neles uns aparelhos antigos que é 50, ou de outro lugar, e a frequência nossa é 60, tem coisa que não funciona. Quando vier que funciona em 60, ele funciona em 60. Quando vier que funciona em 50, 60, ele trabalha nos dois. Então, esse já é o moderno, já é o 60 Hz. Aí, passando essa corrente, aliás, ligando ele na tomada de 127 volts, linha 1 e linha 2, vai fazer circular uma corrente nos fios e nas bobinas de 1,7 amperes. É a quantidade de corrente que vai circular nas bobinas. Aí vai girar o eixo do motor aí a 1690 rotação por minuto. E vai ser usado então um capacitor de 30 microfarads por 250 volts. Mas alguém vai me perguntar, não, mas aqui não, só tem o 127? Sim, mas ele é como se fosse um carregador. Se ligar até 250 não tem problema. Ele vai dar os 30 microfarads. Então, se eu botar 127 e 220, não tem problema, porque ele é até 250. Tá? E aqui diz que ele é com termostato. Com termostato quer dizer que ele tem um dispositivo de proteção. Se ele der um aquecimento, ele queima ou ele abre o termostato quando a temperatura excede o normal. Então, até aqui está visto mais ou menos. Agora vamos colocar agora o capacitor. Como eu disse, esse lá de cá é uma chapinha em U, que pode botar 2 terminais ou um,
E o outro lá é a mesma coisa. Então, na realidade, esse aqui é um e aquele lá é outro. Agora, jamais bote e faça um jump daqui ali, que é o mesmo. Aí é a mesma coisa que pegar dois fios, ligar na tomada e encostar um no outro. É um estouro só. Eles são separados aqui, ó. Para dizer que aquele lá é um, esse aqui é outro. Mesmo se tivesse 10 terminais aqui e 10 lá, seria um só. O mesmo, um A e um B só. Só é mais fácil de conectar mais coisas se precisar. Então tá aqui, agora nós vamos ligar ele aqui. Então as cores aqui dizem, ó, 2 vermelho. Então é o mesmo. As duas cores é o mesmo. Então nós vamos ligar os dois de um lado aqui que é o mesmo, ó. Vermelho vai estar ligado no mesmo vermelho, é como se fosse o mesmo fio. Se eu quisesse, eu podia emendar um no outro e ligar num terminal só aqui. Tá aí, ó. Então está ligado o fio, o vermelho. Tá? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui eu fiz um conectorzinho para encaixar aqui. Então vamos encaixar aqui, ó. Encaixando, não dá para encaixar diferente, porque pode ver que ele aqui, ele tem um reto aqui, ó, e a outra parte é redonda. E aqui também, se observar dentro aqui, ó, tem uma parte reta e outra redonda. Então ele não vai encaixar ao contrário, ó. Se eu tentar, não vai dar, ó. Ele só vai encaixar numa posição. Isso é bom porque evita, na hora da pressa, um engano. Tá? Então eu liguei o capacitor só entre o branco e o vermelho. E agora eu vou ligar, eu tenho aqui um cabinho de fio, aqui, ó, um plugzinho com 2 terminaizinhos, que eu vou ligar um, que é as duas linhas que eu tenho, a marrom e azul, linha 1 e linha 2. Eu vou ligar um no branco, que é o comum, que vai nas duas bobinas. E agora vou ligar no vermelho. No vermelho. E agora eu vou ligar na tomada para ver o que dá. Liguei então o fio vermelho na linha azul, linha 1. E o branco na outra linha, são duas. E vou ligar e você vê o que vai acontecer. Está faltando ligar o amarelo. Então, veja bem, ó. Olha para o lado que ele está girando. Ó, tá para cá. Então, ele tem dificuldade de arrancar. Ó, agora eu vou dar uma descarregada. Está desligado tudo da energia. Eu vou ver se não está carregado aqui. Não. Então tá ok. Agora eu vou botar do outro lado o amarelo. Ó, os dois amarelos é o mesmo. Tá? Agora eu vou trocar o vermelho. Então, das duas bobinas, que seria isso aqui, né? Tá emendado no branco. Lá dentro ele está emendado no branco. Então, entre o branco e uma das pontas, nós botamos na vermelha, girou para um lado. Agora nós tiramos aqui do vermelho e encaixamos no amarelo. Ele vai girar para o outro lado. Então, se eu ligar entre o branco e o amarelo, gira para um lado. Se eu tirar do amarelo e o vermelho, vai para o outro. Boto para cá. Então, vamos ver. Agora deve inverter a rotação ali. Ó.
ele vai fazer a inversão de um lado e para o outro, trocando branco, amarelo, branco e vermelho. Agora, ele está sem a correia, ele está livre. Se botar a correia, ele já dá a volta, dá e para. Como nós vamos fazer? Então, aqui está. Então, vamos primeiro ver se está descarregado o capacitor, sempre. Está desligado a tomada, tá? E vamos então encostar eles. Está descarregado, tá? Então, vamos tirar ele aqui. Do nosso fiozinho de teste aqui. E vamos colocar ele normal aí. Colocar a presilhazinha dele, tudo normal. Para botar ele para funcionar. Vamos botar a ventoinha. Agora o seguinte. Vamos aqui os dois rolamentos que nós trocamos nesse motor aí. Ele está marcado aqui, é muito difícil pegar porque está em baixo relevo. É um 6201Z. Na verdade é ZZ, a blindagem dos dois lados, né? É 6201 de meia. Tá? São dois rolamentos. E aqui então não é rosqueado, é prensado. Agora esse outro lado aqui é rosqueado. Então, o problema é o seguinte, aqui tem um macete. O fabricante, quando fez, aqui, essa rosca aqui é para um lado. É rosca inversa, rosca ao contrário. Como as secadoras antigas, ele era beleza, porque girando ao contrário, ele vai cada vez forçar mais a apertar a polia. Mas e agora? Agora inventaram esse aqui, que é para não embolar a roupa só para um lado, ele vai para um lado, para e volta para o outro. Então, quando vai para um lado, ele vai travar bem essa polia ali. Mas quando vai para o outro, ele vai desprender e vai estourar e vai te dar garantia. Né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um furinho, porque eu podia botar aqui o que o fabricante botou. O que ele botou aqui? Ele botou Loctite. Loctite é um travador de rosca. Você bota aqui e você aperta, mas a hora que você quiser tirar, eu sofri para tirar isso aqui. Lá não tem problema que você esquenta. É metal. Agora aqui não, isso aqui é plástico. Como é que eu vou esquentar o plástico aqui? Vai derreter. Então eu não posso esquentar, então eu tenho que forçar. E se eu forçar e quebrar uma pecinha dessa aqui, já está condenado. Porque ele vai vibrar tudo. Vai desbalancear. Então, se eu quiser um dia dar manutenção nesse motor, já troquei rolamento, a bobinagem está boa, o capacitor está bom, tudo certo. Mas se eu quiser trabalhar com ele, então eu fiz o quê? Um furinho. Como eu fiz dois aqui, não. É um só, porque um quebrou a broquinha dentro. A broquinha ali, ela quebrou ali, aí eu fiz o outro do outro lado ali, ó, pronto. Então, o que eu faço? Eu vou travar o motor, mas travar com pino. Então, veja bem, ó, eu vou botar aqui e giro. E seguradinho aqui mais pra cá. É só achar o buraquinho agora ali. E aí, achando o buraquinho ali, aí eu coloco esse pino aqui, ó. Tá? Eu coloco esse pino aqui, passo no buraco, atravesso ele, passo no buraco e depois abro as duas perninhas aqui, ó. Pronto, ele fica travado. Se um dia eu quiser, eu fecho as perninhas dele aqui de novo, venho com o alicate, puxo ele fora, aqui, saco ele fora de novo. E aí não precisa, não está trancado isso ali, não está travado com o Loctite, não está travado com a trava-rosca. Tá? Então, tiramos aqui, depois nós vamos colocar para ficar mais fácil. Porque depois nós temos que colocar ele no lugar, então não adianta eu já pinar ele. Nós vamos pinar na hora lá. Então, a ventoinha, a turbina ali.
Então, até aqui está tudo ok. Agora nós vamos ver o seguinte, nós temos que medir a corrente. Nós já medimos das bobinas, entre a bobina o comum e amarelo deu 0,009, deu 0,009, e na vermelha e na amarela, entre a branca. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos medir a corrente dele real. Está aqui o capacitor, os dois lados, e nós vamos medir então o real, que ele vai girar para um lado e ele vai girar para o outro. Mas antes de nós medir o real, nós vamos medir a corrente que vai circular num e no outro, em vazio, porque sempre que ele for, que a gente chama plena carga, quando ele vem marcado ali, é a plena carga. Então diz 1,7 amperes, a plena carga, 1,7 amperes. Então vamos ver quanto está dando. Então nós vamos fazer a medição. Vamos ligar entre o branco e o amarelo. Como deu a resistência ômica no amarelo e no vermelho iguais, ele tem que dar corrente também iguais ou muito próxima. Então vamos botar aqui, como é 1,7 amperes, podia botar no 2. Mas como ele está muito próximo, eu vou botar um pouquinho mais, vou botar no 20. Porque às vezes ele pode estar um pouquinho a mais e aí pode nos dar problema ali. Agora vamos pegar o nosso cabinho, vamos ligar sempre um no branco, que é o comum. Agora eu vou ligar na bobina amarela, tem a bobina amarela e a bobina vermelha. São duas bobinas. Então eu vou ligar na amarela. E aqui no aparelho, vamos ligar no fio branco, que é o comum. Posso ligar no amarelo? Pode. Só que depois tem que tirar e botar no vermelho. Mas vamos botar aqui, ó. Então nós estamos ligando a bobina amarela. Vamos ver aqui, quando nós ligar a bobina amarela, quantos amperes vai dar. Nós graduamos aqui então para 20 amperes. E vamos ligar, energizar aqui. O motor vai girar por um lado. Ó. Veja que aqui deu 1,17. 1,16, quer dizer 1,1. Mas é 1,7. Mas é que quando a gente mede, é com o motor a plena carga. Se for uma serra-fita de açougue, é cortando a carne, o osso ali. Se é uma serra de madeira, é cortando madeira. Se é uma carne, é um moedor de carne, é moendo carne. Assim, em vazio, é que nem um carro. Você liga um ponto morto ali e não está fazendo força nenhuma. Ele vai fazer força a hora que ele começar a andar. Tá? Então, viu a corrente ali. Agora nós vamos fazer o seguinte. O branco continua no mesmo. Agora nós vamos colocar no vermelho. A corrente agora passa pelo vermelho, em vez de passar pelo amarelo. E vamos medir no branco também. Tanto faz, posso medir no branco agora ou no vermelho. Se deixar no branco, ele vai medir, vai dar a mesma coisa que o outro. Vamos ver. Ligamos. Aí girou ao contrário. Ali também, ó. 1,5. Aliás, 1,1. Porque está em vazio. Se eu botar a correia e o tambor a girar, ele vai dar aquele mais aproximado de 1,7. Então, a corrente jamais pode dar em vazio mais do que com a plena carga. Né? E pode dar menos. Aí a hora que botar a correia aí, que nem na máquina lavar roupa. Ela sem roupa nenhuma ali é uma coisa. Agora botar água e roupa, aí é a plena carga que se chama. Então, sempre que a medição for assim em vazio, que a gente diz, ela sempre vai ser menor. Tá? Então, tá agora tudo ok. Esse motor estava roncando, nós trocamos rolamentos, 2 rolamentos. Capacitor tá beleza, deu dentro da medida no capacímetro. A corrente do motor deu beleza. Né? Tem gente que mede só a continuidade.
Pego o aparelhinho aqui. Ah, deu continuidade, tá bom. Não. Não tá bom, não. Se esse rolo de fio aqui tiver 100 metros e se ele esfolar de um no outro aqui e logo no que entrar ele já passa no outro, ele vai dar 1,2 metros, ele vai entrar em curto e vai queimar. Então, a corrente sim. Corrente é o teste dinâmico, tem dois. O estático é nós medindo tudo parado. E o dinâmico é ele funcionando. Então agora nós fizemos umas medições tudo dinâmico. Testamos com o capacímetro, testamos com o multímetro, medimos a corrente, tá? Então, só não medimos uma coisa, a voltagem, para ver se não está dando queda de tensão. Então, eu vou colocar agora as pontas de prova para ver se tem alguma queda de tensão ou não. Queda de tensão, voltagem é a mesma coisa, DDP, que é a diferença de potencial, diferença entre dois fios, é a mesma coisa. Então vamos medir a voltagem, vamos ligar ele e medir a voltagem. Então a nossa voltagem é 127, né? Então meu aparelho mede aqui até 450 volts em corrente alternada, que é o tiozinho alternada. Então vamos ver com vamos medir aqui a voltagem. Eu vou botar aqui, ó. Espera aí, só um pouquinho, 450 volts. Tá? E vou colocar aqui ali, ó. Tá dando 127, 128. Tá? Daqui a pouquinho as casas começam a ligar tudo as luzes aqui, ele baixa um pouco. Mas ele está dando essa média, 127, 128. Então agora nós vamos ligar o motor e ver a queda de tensão que ele vai dar. Ligando o motor. Tá? Aqui não está ligado em nada ali, só vai medir a voltagem. Está medindo aqui nesses dois terminais, eu vou colocar naquele lado, é a mesma coisa. E ele deve diminuir um pouco aqui, ó. Veja ali, ó. Que ele cai para 127, 126. Então ele diminuiu um pouco a pressão entre as duas linhas. Mas está muito bom. Ele não pode cair, é para 100, para 99, para 90. Aí não. Mas está entre o padrão. Né? Quer dizer que a nossa energia aqui nesse horário está um pouquinho mais do 127. Agora o pessoal chega em casa, começa a ligar o chuveiro tudo, ele vai diminuindo. Então tá tudo ok, pela voltagem tá, né? Então é a seguinte, é assim, é como se fosse chuveiro nas casas. Tem 5 chuveiros, uma casa grande que tem 5 banheiros com 5 chuveiros. O pessoal vai chegando, liga um, quando liga um, vai dar uma queda, pode ver até na lâmpada da casa. O chuveiro ligou, ele diminuiu um pouquinho. Quer dizer, caiu um pouco a voltagem, vai cair um pouco a corrente. Aí se ligar mais outro chuveiro, você vai ver que a lâmpada vai ficar mais fraca um pouquinho. Pô, se ligar os 5 ali, vai ficar fraco pra caramba a lâmpada. Aqui está acesa. Porque ele vai perdendo, vai dando queda de tensão. Então, quanto mais aparelho... Então, por isso é mais ou menos assim. Hoje o pessoal costuma, às vezes, ficar a noite inteira vendo televisão, coisa parecida, dorme com a televisão ligada. Então, você note uma coisa. Quando chega de madrugada, você vai ver que a televisão, o volume dela vai lá na... Você tem que diminuir o volume, porque ele aumenta o volume. Por que ele aumenta? Porque quando chega em casa, o pessoal tudo vai para o chuveiro, liga a lâmpada, liga a televisão, então vai dando as quedas. Então os 127 volts, dependendo da casa, ele pode chegar para 126, 125, 124, né? Os aparelhos tudo ligado. Agora, chega meia-noite, o pessoal já vai desligando as coisas, vai desligando, desligando. Todos, o povão em geral está desligando os aparelhos, então ele aumenta um pouquinho, chega no 127, né, até 128. E aí é onde a televisão que estava na hora que estava o chuveiro ligado, que a pessoa ligou e dormiu, vai acordar com ela com um som bem mais alto de madrugada, onde o pessoal já desligou o chuveiro tudo, desligou as lâmpadas. Então,
A queda de tensão não tem mais, ela aumenta o volume. Então, estamos mais ou menos entendido aqui. Depois nós vamos fazer mais uns testes, mas até agora encerramos por aqui. Já em seguida nós continuamos. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer agora então, uma vez nós já vimos, nós travamos. Como esse aqui é travado com Loctite, essa turbina é travado com Loctite, é a primeira que eu estou fazendo, mas pinar custa muito mais barato. Fazer essa pinagem aqui, ó, que você pega o grampinho, faz um furinho, 2 milímetros, 2,5, esse eu fiz 2,5, aí você compra o grampinho, passa ele no furinho, aqui ele não vai passar, porque ele tem essa cabecinha, do outro lado você entorta ele bem, para ele não pegar na chapa ali, ó. Tá? Eu coloquei pelo outro lado, porque eu achei que não dava, mas o furo você vai fazer primeiro, aperta bem a polia, faça o furo, depois você pode colocar o motor e não parafusa ele, dá para puxar bem para cá, travar e aí parafusa o motor, aqui já está parafusado. No primeiro teste que nós fizemos, nós não deixamos muito tempo ligado porque é perigoso, quando ele faz a inversão ele salta fora a polia. E a maioria dos técnicos não sabe que isso aqui é por conta corrente, esse motor, que ele vai para os dois lados, e que esta polia aqui, a turbina, essa turbina aqui, ela é rosqueada aqui, tá? Você rosqueia para a esquerda, a porca normal é para a direita. Se eu rosqueasse essa porca aqui, ó, eu roscaria para a direita. Sempre o normal é rosquear para a direita. Esse é o padrão. Mas tem certas coisas que não. Então, nesse aqui, você aperta ele não girando para a direita, é girando para a esquerda. Até aí tudo bem, aí o motor vai para a direita e vai forçando e ele vai travando. Agora, quando ele inverte a rotação, ele vai afrouxar. É como se eu empurrasse uma chave aqui para apertar para a direita e depois pegasse e girasse para a esquerda. E quando eu giro para a esquerda, ele afrouxa. Então eu chamo o motor por contracorrente, então a turbina tem que cuidar que não é da antiga, que era só para um lado, aí a rosca era para o outro, cada vez apertava mais. Agora não, é para os dois lados, então ou trava com Loctite, que é um travamento de rosca, de parafuso, de porca, uso muito na mecânica isso, para travar pino, para travar parafuso. Só que quando é para tirar é difícil, salvo esquentando, quando esquenta ele solta no instantinho. Mas aqui nós não vamos poder esquentar porque ele é plástico. Então o melhor é pinar. Se tiver que fazer um serviço um dia ou queimar esse motor ou coisa parecida, fica fácil. Então vamos voltar aqui e vamos então testar o capacitor. Esse é um capacitor 30 microfarads por 250 volts, como já tinha visto antes. A frequência dele trabalha com 50 e 60 Hz. A nossa padrão agora é 60, quando nós temos agora na tomada 127 volts. E 50 era a antiga que nós tínhamos, que era 110 volts. Antigamente era 110, tem muita gente que até hoje fala 110. Mas tu ligar um voltímetro na tomada, não existe mais 110, é 127. Então, mas este pode trabalhar nas duas frequências, então não tem problema nenhum. Agora vou medir isso, 30 microfarad, ele tem que dar parecido. Você pode jampear dois fios aqui, ligar na tomada, tirar e fechar um curto aqui, né? E aí se ele der um estampido forte, quer dizer que ele vai funcionar, mas não vai te dizer exatamente a força que ele tem. Que nem você vai no posto de gasolina, e lá você vai botar ar no pneu. Você sabe quando o pneu está murcho, quando o pneu está cheio, quando está quase explodindo. Mas você nunca vai conseguir botar na calibragem certa e saber. E o carro pode ficar desbalanceado lá. Aqui pode ficar meio fraco e vir a forçar as bobinas e acabar queimando o aparelho. Então vamos ligar o aparelho. E aqui nós temos então a escala dele. Que é uma escala, é em picofarad e tal, isso aqui é para um monte de aparelho. Como ali diz que é 30 micro, se eu botar o microfarad, começa aqui, ó.
Aqui, ó, é picofarad até aqui. Aqui é micro. E nós vamos usar, então, o micro. Então, 2 micro não dá porque ele é 30. 20 micro não dá porque ele é 30. Então, eu tenho que pegar a próxima escala, que é até 200 micro. Sempre que for mais perto dele, o mais perto do 30, melhor. Mas eu não posso botar menos que a capacidade do capacitor. Então, está ali marcado, está dizendo 000.0 microfarad, né? 00.microfarad. Aquele mi é uma letra grega. E Faraday foi o que descobriu isso aí. Então, eu vou colocar, veja bem. Aqui tem 2 U, que são o mesmo. Esses dois aqui é o mesmo. Esses dois aqui é o mesmo. Eu podia dizer, esse é o A, esse é o B. Né? Esse é o linha 1, esse é o linha 2. Agora, o que eu não posso botar é 2 fios direto aqui e ali, que aí vai puxar curto. Aqui não, ele vai passar lá e vai sair aqui. Então, não tem problema nenhum. Então, vamos colocar, já coloquei ali no 200 micro, e vamos ver quanto que dá. Eu posso botar em qualquer um dos dois daqui e em qualquer um dos dois dali, ó. Aqui. Vamos ver ali, ó. Deixa eu estabilizar. Deu 29,5. Ele é 30. Beleza pura. Ele está carregando bem ainda. Agora, se ele desse 5, 10, 15, 20, de repente você ia fazer uma direta ali, que nem eu expliquei, e ele dava um estampidinho ali, então ele estava fraco. Então 29,5 está em cima do pedido, porque a escala aqui é alta. Se tiver uma escala perto de 30, ele ia dar exatamente os 30. Né? Então, quando é uma escala muito longe, que ele é 30 e aqui é 200, então ele vai dar um diferencialzinho. Então ele está ok, medido com o capacímetro. Antigamente esse aparelho era caríssimo, hoje está em torno de, quer dizer, em 2018, não sei quando que você vai ver esse DVD, em 2018 esse aparelhinho aqui, ele já tem muito caro, agora ele está a menos que R$100. Né? E eu estou fazendo um equipamento que vai esse capacímetro e vai o voltímetro, o amperímetro, ele vai em tudo. Que você mede tudo sem precisar fazer cálculo nenhum, você só vai na tarjeta ali onde diz a capacidade, tudo, corrente, e o aparelho te dá tudo ali, aí tu faz a leitura, só olha e já está a leitura, tu que nem aqui, ó. Hoje é tudo moderno, tudo digital, e não vai sair caro. Eu vou fazer esse aparelho aí, né, no dia de hoje seria em torno de uns R$350, né, não é caro, depende, para quanto que a pessoa ganha, mas se o cara quer ser um técnico, mas naquilo ele colocou, dá tudo, dá voltagem certinha, dá quando dá queda de voltagem, que liga o aparelho, dá potência, dá tudo. Não precisa aqueles cálculos que fazer cálculo nenhum. Então aqui, agora eu vou colocar ele no lugar. Então tirei ele do aparelho, vou tirar aqui do aparelho, tá? Vou desligar o aparelho, então, botar no off, off é desligado, on é ligado, né? E vou colocar ele, só que antes eu vou dar uma encostadinha aqui para ver se não ficou carga nenhuma, não, porque lá é uma pilha, né? Então tá aqui ele, agora no motor aqui, num desses dois que é o mesmo, eu vou colocar uma cor. Então vou colocar aqui os dois vermelho. Tanto faz um no outro, mas do mesmo lado, que é o mesmo, né? O vermelho entrada e saída é o mesmo. É como se eu emendasse os dois fios e colocasse num polo só aqui. Se pegar um capacitor que não tem, que só tem um polo, aí você corta o fio aqui, emenda aqui os dois vermelhos e liga ali. Porque ele vai fazer isso aí. Agora os dois amarelos do outro lado, né? Que seria linha 1, linha 2. Então agora eu boto os dois do outro lado. E, ó, coloco os dois amarelos. Aqui, ó, entrada e saída amarela. Então, quando eu ligar aqui, eu vou ligar o branco, que é o comum, aos dois fios, né? As duas bobinas, a amarela e a vermelha está jampeada numa ponta e aqui nesse fio branco. Então o branco é o comum, o vermelho vai para um lado, amarelo para o outro. Isso quem vai fazer é o timer. Nós vamos fazer aqui manual para você ver, depois quem faz é o timer. Conforme vai girando o motorzinho do timer, as lâmpadas vão abrindo, fechando. Ou seja, está ligado para a direita, o vermelho está ligado.
Aí vai dar um tempo, desliga o vermelho e liga o amarelo, a outra lâmina do amarelo. E aí vai para o outro lado. E aí vem para o vermelho para um lado, aí para o outro lado, né? É assim que funciona. Então nós vamos fazer mais ou menos para você entender como é que é. Aqui então nós colocamos uma lateral, colocamos a frontal, só para vocês verem. E nos roletes, aquele de baixo lá, vem nesse sulco aqui, ó, do tambor. Esse aqui, quando dá uma trepidação, ele joga. E o de lá não. O lá de baixo que eu tinha mostrado. E você veja sempre se aqui tem um feltro aqui e um feltro ali na porta ali, ó. Tem um feltro se eles estão bons. Tá? Aí você coloca ele. Eu só encostei aqui para mostrar. E vou dar uma ligadinha nele. Vou dar uma ligadinha para ver. E vamos medir a corrente agora, a corrente a plena carga. Porque lembra que nós medimos ali, como está ligado no fio branco e vermelho, ele vai ser branco, né? Linha 1 e linha 2 aqui. Linha 1 e linha 2 depois no amarelo. Então aqui ele vai ir para um lado. Ele dava no motor aqui 1.7. Agora o motor com carga vai dar mais, né? Então vamos botar aqui no 20. Tá no 20, ele vai estabilizar ali no 000 e pouco ele estabiliza ali. E vou ligar então a tomada. E ele vai girar para um lado. O tambor. E vai ficar só num lado, como era o antigo, porque era um bobinado só. Agora, como é 2 bobinados, jampeia 2 pontas no branco. E aí a outra ponta, o vermelho vai para um lado, amarelo para o outro. Então vamos ver para que lado do tambor vai girar quando eu energizar aqui, ó. Ó, pode ver, ó. Só para você ver mais ou menos, eu tô só segurando, né? Ó. Tá? Então ele está girando assim, para lá. Vou só fazer um negocinho para nós ver melhor. E para ver a corrente também. Ó, vou ligar ele de novo. Vou ligar ele de novo. Só para nós ver para que lado ele está girando. Ó. Tá, viu ali? Então ele está girando nesse sentido aqui, ó, para lá. Ó, vamos ver de novo. Vamos energizar. Ó, tá indo naquele sentido. Agora nós vamos... Ó, e vamos ver a corrente aqui que estava dando. Vou energizar de novo. Deixa eu puxar aqui. Ó, veja agora. 1.8, 1.9, 2. Que aqui eu estou forçando ele um pouco aqui. Viu que mudou a corrente? Então agora chama-se a plena carga. Agora ele trabalhando a plena carga. Agora nós vamos tirar ele, o branco continua o branco, que está preso nas 2 bobinas. Eu tiro a ponta da bobina vermelha e ligo do amarelo. Aí ele vai inverter, e quem vai fazer essa função de inverter é o timer, porque quando liga na eletricidade, o motorzinho vai girando, e conforme o giro está programado, que o fabricante programou, ele vai dar as funções. Agora ele tem que girar aqui ao contrário. Então vou dar uma giradinha para ver aqui a seta. Agora a seta vai vir ao contrário. Ó. Passou. Ali, ó. Viu como ela vem aos contrários? Ó. Então o que ia para lá agora vem para cá. Ó.
Ali, ó. Ó. Então, quando ele liga no amarelo, ele vai para um lado. Quando ele liga no vermelho, ele vai para o outro lado. E as outras duas pontas dos dois rolos de bobina tá jampeado aqui no branco, onde dá corrente. Agora vamos ver a corrente aqui, de quanto que vai dar aí a corrente no na bobina amarela. Olha ali, ó. 1.7. Tá? Pode ligar. Então, tá aí, ó. Agora deu tudo certo. Só para vocês terem um apanhado, né? Esse sulco aqui vai ficar entre os dois roletes. Esse aqui lá, aquele lá é fixo, que segura lá. E esse aqui vai vibrar um pouquinho por causa da correia aqui, ó. Os antigos era só para um lado, era só uma bobina. Esse é duas. Os antigos só tinha um rolete aqui, ó. Porque era só para um lado. Agora tem dois, porque ele vai para lá e para cá, para lá e para cá, então muda de sentido. Não era travado, a turbina aqui não era travada, a turbina ali atrás, porque ele girava só para um lado, ao contrário da rosca, aí ele apertava sempre. Agora, como ele vai para lá e para cá, ele frouxa. Aí nós botamos aquele pininho que eu mostrei ali, ó. Faz um furinho, aperta ele bem, faz um furinho. Depois que fazer o furinho, tira fora, faz o trabalho, depois coloca. Eu coloquei pelo lado de lá, mas fica mais fácil pelo lado de cá, porque eu botava também o Loctite, o travamento. Mas o pino é mais barato, é melhor, e o dia que der problema é só desentortar aqui, puxar a travinha, pronto, né? Então, aqui está um apanhado. Vimos o capacitor, que está dentro da capacidade, é 30, deu 29,5. O motor está dentro da corrente normal dele. A resistência ohmica das bobinas, nós já vimos, está dentro do padrão. É uma secadora 127 volts. É claro que se for uma 220 vai modificar, né, os parâmetros elétricos. E aí está tudo normal. Agora é só fechar ela. E aí nós vamos medir a resistência ainda lá atrás, mais alguma coisa sobre a resistência, mas sobre o funcionamento está ok. Agora já vou fechar aqui, porque aqui nós não precisamos mais de nada. Está tudo entendido. Tá? E nunca esqueça desses dois filtros. Quando trocar os roletes, troca esse filtro aqui, troca aquele lá de dentro também. Tá visto, então. Depois só a resistência. Agora eu vou montar as lateraisinhas, tudo isso aqui é coisa simples, você sabe fazer. Temos já dois parafusos, encaixamos eles, porque nós tínhamos marcado, colocamos dois, agora vamos colocar os outros dois. Aí nós encaixamos agora dois, nós fizemos em forma de cruz, num lado e depois no outro. Encaixar ele. Damos uma apertada em cruz. Giramos ele para ver se está livre. Ó, está livre, então não precisa regular nada. Agora vamos ver aqui, que eu marquei um ali no 1, e veja que ele tem aqui, ó, que é para não girar, que vai encaixar ali naquele, aqui, ó, tá? Os dois lados tem. Então nós vamos encaixar ali. Tá? Tá os dois lados encaixados. Então agora nós vamos travar ele. Opa. Levantei, vamos botar no lugar. Encaixadinho, encaixadinho. Agora vamos botar as travas. São essas travas aqui, ó. Que nós vamos travar ele. Aí botamos ele aqui de um lado. Ó, encaixamos aqui de um lado. E aí vamos girando aqui, ó. Ele tem uma canaletinha aqui no meio. Vamos empurrando aqui, ó. Ó. E agora nós vamos forçar ele
aqui para baixo que ele vai encaixar lá. Ó, encaixou. Vamos no outro lado agora, viramos. Encaixamos de um lado. Corremos pela canaletinha aqui, ó. Ele vai correndo aqui. Vai lá em cima. Vamos botar de volta. Aqui ele vai. Vamos pegar uma chavinha de fenda para abrir ele. Fica mais fácil nós abrir. E empurramos ele para baixo e encaixou. Tá? Tá encaixadinho, que é o travamento para ele ficar no lugar. Então aqui está o motor normal. Agora nós vamos ligar o capacitor nele. Só que antes de ligar o capacitor, nós vamos medir se o capacitor está bom. E vamos medir também a resistência ohmica do bobinado. Vamos então colocar o motor. Essa chapinha aqui é uma chapinha distanciadora. Uma chapinha de reforço que nós vamos colocar aqui no lugar dela. Por que essa chapinha? Se não, teria que fazer essa chapa toda muito mais reforçada, da mesma grossura dessa, mas aí, como não vamos exercer força em nenhum lugar dali, só aqui, então só se faz aqui. O fabricante só fez aqui. Aí nós vamos prender o motor. Então o motor é esse aqui. Ele tem aqui na conexão 3 fios, um vermelho, um amarelo e um branco, que é a conexão dele. Bom, tem 3, então é o seguinte, ele pode ter inversão de rotação, para um lado e para o outro. Quando só tem 2, só vai para um lado, ou para a direita ou para a esquerda. Quando tem 3, tem essa opção de, com o timer, o motor girar para um lado e girar para o outro. Então nós podemos fazer a secadora girando só para um lado, que é muito mais fácil de embolar a roupa, ou por um lado parar e para o outro. Como é um motor por contracorrente, ele vai até 100% e volta a 0 e vai a 100% para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, tá? Que nem a máquina de lavar. Bom, nós temos aqui o capacitor. Então esse capacitor é um capacitor de 30 microfarads. Depois nas aulas de eletricidade você vai compreender bem direitinho o que é. 30 microfarads por 250 volts. Então tá aqui. E aqui nele, nós vamos ver que ele tem 2 fios vermelhos aqui e 2 amarelos ali. Aí eu te pergunto, são diferentes os 2 amarelos ou os 2 vermelhos? Não. É o mesmo. Isso aqui dentro é um jumpzinho, é um U. Ele vai lá dentro e volta aqui. E esse aqui é um U que vai lá dentro e volta aqui. Então, esse aqui é o mesmo, os 2 amarelos é o mesmo e os 2 vermelhos é o mesmo. Na realidade é só 2. E o capacitor não é nada mais que uma massa cinzenta dentro, uma massa eletrolítica e um rolo, uma lâmina metálica. Pode ser alumínio, pode ser qualquer metal, né, conforme o fabricante faz. Então, uma ponta está aqui, enrola, é tipo um boa noite, enrola, enrola, enrola e sai ali. Ou vice-versa, entra ali, enrola, enrola, enrola e sai aqui. Então é um rolinho dentro separado, que nem é os fios aqui, ó. Os fios, eles vão passar corrente neles, mas ele tem um caminho, tem um caminho certinho, tudo de entrada, de saída, e um não toca no outro porque tem um verniz isolante no meio. Então esse é o motor de indução por contracorrente. Ele vai para um lado até atingir 100% da velocidade, já inverte, vai para o outro lado até 0, depois volta até 100, até 0 e vai fazendo a função, porque ele tem 3 fios. Se fosse 2, só ia para um lado, ou para a direita ou para a esquerda. Aqui, como tem 3, ele tem a opção, entrando por um lado, a corrente, ele vai tipo para a direita, e se entrar pelo outro, vai para a esquerda. Então,
Aí nós vamos ver aqui o seguinte. Aqui nós temos uma polia no motor, essa poliazinha estriada aqui, que é encaixada na ponta do eixo do motor. E isso aqui, o fabricante faz, ele esquenta isso aqui a fogo, dá uma caloria alta. E ele encaixa. Depois esfria, ele trava, mas de uma maneira que não precisa travamento nenhum, nem nada aqui, que na hora que ele encaixa, ele não tem o cristão que vai fazer sair aí. Até quando você tirar essa polia, na prensa, não é fácil. Para tirar ela, o certo é dar um aquecimento nela com maçarico, e aí esquentando ela com o sacador, você tira ele fora ou com a prensa. Do outro lado do eixo, você tem aqui uma rosca. Então aqui é onde vai encaixar a turbina, que na sequência você vai ver que vai ficar mais fácil. Então temos aqui o distanciador e reforçador. Não é só distanciador, porque eles podiam levantar um pouquinho ali. É um reforçador, porque aí faz para lá e para cá, a força tudo vai ser exercida aqui em cima. Então, nós botamos essa chapinha, não deixa sem. Você podia dizer, posso deixar sem? Pode. Logo em seguida vai quebrar aqui, porque ele, de tanto ir para lá e para cá, ele vai quebrando. É que nem você pegar um arame e começar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, ele vai aquecer e vai quebrar. Então esse aqui vai dar uma solidificação maior entre o motor e o conjunto que está movimentando. Aí nós vamos colocar ele aqui, com essa parte aqui que vai na turbina, a turbina vai lá atrás, e ele aqui. Então ele vai ficar nesta posição aqui. Aqui vai vir a correia, que vai girar o tambor, e indo por trás aqui, aqui nessa rosca vai ficar a turbina que vai movimentar o ar.